O que a Bíblia fala sobre o luto? Ela nos ensina que podemos ficar de luto, que podemos lamentar a morte dos nossos entes queridos, que podemos chorar, plantear. No Antigo Testamento, na morte de Moisés, foram 30 dias de luto. Quando alguém perdia um ente querido, que tinha que ficar 30 dias de luto, a chama da sua casa não poderia ser acesa. Portanto, aquelas pessoas que estavam de luto não podiam cozinhar. E então os seus vizinhos é quem cozinhavam para eles. Eles vinham durante aqueles 30 dias e traziam comida para aquela família enlutada. Chorar a morte de um ente querido, lamentar a perda, lembrar de quando ele estava conosco, desejar que continuasse conosco, lamentar por não ter dado tanto de si para aquela pessoa ou lamentar porque gostaria de ter dado mais. Tudo isso faz parte da nossa vida, porque a morte ela é uma violência, ela é um estupro, ela não é natural. Assim como o medo também não é natural, o medo é o resultado da nossa desobediência. Deus não nos criou assustados, nem também nos criou para morrermos, mas morremos porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia nos ensina então que estes momentos devem sempre nos lembrar que somos pecadores, devem nos fazer refletir sobre a eternidade, devem nos fazer refletir sobre a razão pela qual estamos vivendo neste mundo, qual o fim de nossas vidas. E o fim principal do homem é glorificar a Deus e fazê-lo seu prazer, sua alegria e gozá-lo para sempre. Mas antes de chegar ao fim, nós temos uma vida. E também o luto nos faz pensar sobre o valor da vida que se foi, da vida que esteve ao nosso lado, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, da nossa irmã, do vizinho, do estranho no noticiário. Morreu, padeceu, teve sua vida findada. Um mal que vem sobre todos, que entra na casa de ricos e de pobres, de negros e de brancos, de altos e de baixos, de gordos e de magros, de mal-humorados, de bons-humorados, de pessoas que estão de bem com a vida e de pessoas que estão de mal com a vida. Ele vem e pega você, pega com 65 anos, como pegou meu pai neste dia 9 de 2020, de julho de 2020. Com 65 anos, já bem mais velho do que a sua idade mostrava. Mas lamentável, e de repente ela veio ali na diabetes, ela veio na cirurgia, amputou a perna, ela veio em forma de vírus e ali na Covid e juntou uma coisa com a outra e disse: eu vou levá-lo. Meu pai partiu. E nós ficamos com os questionamentos, ou com a esperança viva e verdadeira num Deus fiel e misericordioso, justo, terrível. Um Deus que é Deus de vivos e não de mortos. Então nós esperamos que Ele não tenha morrido, que apenas tenha dormido. Que Ele esteja no seio de Abraão. Cremos que ali estão todos os que estão em aliança com Cristo, entregaram sua vida a Jesus e firmaram um pacto com Ele aqui enquanto estavam vivos e viveram pela fé. Como o ladrão ali na cruz, são aqueles que se apegam a Jesus e clamam: lembra-te de mim, olha para mim, tenha misericórdia de mim. Então eu quero crer que meu Pai está ali olhando para Jesus, clamando e louvando e bendizendo e glorificando o seu nome. Nós descansamos nesta promessa quando olhamos, mas sabemos que muitos padecem em trevas, longe de Jesus, agarrados em seus ídolos, agarrados
em falsas esperanças, ou talvez nenhuma esperança tenham, acham que a morte é o nirvana, é o eterno esquecimento, é o delete, mas não é. A morte é o momento em que nós deixamos esta existência e passamos a existir no mundo espiritual, para que ali, no mundo espiritual, prestemos contas a Deus por tudo o que Ele fez e pelo que ainda irá fazer. Sim, a Bíblia fala sobre o luto, mas nós podemos encontrar conforto na esperança viva e verdadeira, que é Jesus Cristo. Aquele que chegou para Marta quando chorava a morte do seu irmão e disse: creis em mim, porque se creres em mim, se você crer em mim, eu que sou a ressurreição e a vida, você verá seu irmão ressurgir dos mortos. E assim ressurgiu Lázaro dos mortos. E a única vitória que nós temos sobre a morte é a palavra de Jesus. Ele diz: vem para fora, e Lázaro vem. E ele diz assim também para mim e para você: ele me tirou do lamaçal de pecado, eu estava morto em meus delitos e pecados, e ele me trouxe a vida. E Ele pode trazer a vida a qualquer um, Ele pode ressuscitar a Lázaro, e a sua promessa é de que ressuscitarão todos os que nele creem, e ressuscitarão para a glória eterna, para o gozo eterno, para a alegria eterna. Mas uns também ressuscitarão, muitos ressuscitarão para a vergonha eterna, para o horror eterno, para o lago de fogo e enxofre. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Que nesta esperança de que ressuscitaremos para a glória eterna, estejamos firmados, e se viermos a morrer, não morramos, apenas durmamos. Que Deus abençoe a sua casa, que traga conforto a você que perdeu seu ente querido por causa do Covid-19. Ele foi a última gota de água que fez o cálice transbordar. Foi o último fio naquela corda da vida a se romper. Que Deus abençoe a você, meu querido, que perdeu seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua namorada, seu vizinho, seu ente querido, e que está lamentando e sofrendo com mais de 70 mil mortes no Brasil. Eu lamento. Eu gostaria que nosso governo fosse mais justo, que a medicina fosse mais prática, mais dedicada, mais amorosa, não tão medíocre como é aqui no Brasil, porque também houve erros de medicina. E eu lamento por isso também. Eu gostaria que os médicos, eu gostaria que os políticos parassem de brigar por tanta futilidade e lutassem pela vida. E fizessem o que é o básico. Não vejo ninguém lutando para fazer saneamento público. Eu moro numa cidade de mais de 17 mil habitantes que não tem saneamento público. Eu morei numa cidade de 110 mil que não tinha saneamento público. Não temos saneamento público. Não temos. É uma vergonha, uma tristeza. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Mais felizes são os que nem nasceram para não verem o que vemos hoje. Não é? Que Deus tenha misericórdia. Fique em paz, Deus abençoe a todos. Obrigado.